Como que o apóstolo Paulo vai apresentar para os atenienses as doutrinas bíblicas, a verdade bíblica? Como é que ele vai apresentar o evangelho eterno? Como ele pode apresentar um Deus criador de todas as coisas, um Deus mantenedor, um Deus transcendente que preenche todo o universo, mas um Deus que também está junto com cada um dos seus filhos? Como vai apresentar um Deus salvador? Como apresentar o juízo divino e como apresentar a ressurreição final? Qual será a estratégia do apóstolo Paulo? Nós vimos, irmãos, que ele, ao andar por Atenas, ficou indignado de ver tantos deuses, tanta idolatria. Então agora vamos ver como é que ele vai falar sobre isso. Atos capítulo 17, versos 22 e 23. Com essa indignação, nós podemos pensar no apóstolo Paulo agora chegar com tudo e denunciar essa idolatria, amaldiçoar essa idolatria, falar que os gregos estão servindo a Satanás, estão servindo ao mal, que estão longe de Deus. Quem sabe, irmãos, nós podemos até imaginar que Paulo fizesse assim, mas vamos ver o que ele fez. Verso 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, eu vejo que vocês em tudo são acentuadamente religiosos. Veja, irmãos, Paulo não está atacando aqui as crenças. Ele está falando assim: olha, eu estou vendo, eu vi aqui nesses dias que eu estou aqui na cidade, que vocês são acentuadamente religiosos. Verso 23. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Ora, Paulo tinha visto o seguinte: o povo de Atenas é religioso. Ele é muito religioso, eles são preocupados com a religião. Por isso que eles fazem tantos templos, por isso que eles têm tantos deuses. Eles querem agradar aos deuses. Eles querem estar alinhados com os deuses. O mesmo verso diz assim: eu vejo que vocês são um tanto supersticiosos. Outro verso diz assim: eu vejo que vocês são muitíssimo tementes aos deuses. O apóstolo Paulo não estava atacando os gregos por conta de serem idólatras ou de não adorarem ao Deus Criador do céu e da terra, mas ele estava agora louvando os atenienses porque eles tinham uma devoção sincera. Antes de sair pregando, irmãos, o apóstolo Paulo verificou o que estava acontecendo. Caminhou pela cidade, certamente conversou com as pessoas, inteirou-se do campo missionário. Esse é o campo missionário. Agora, as culturas, as crenças. Mas ele viu o seguinte: deveria ter alguma coisa em comum. Pode ter alguma coisa em comum entre as diversas crenças e o cristianismo. Normalmente existem pontos em comum. E o apóstolo Paulo foi procurar esse ponto em comum, e era o seguinte: eu vi um altar que vocês fizeram ao Deus desconhecido. Veja, eles eram tão preocupados em agradar aos deuses, que até um Deus que eles não conheciam, eles tinham feito o altar para poder adorar, para poder reverenciar esse Deus desconhecido. Paulo não zombou. Paulo podia ter falado: tá vendo como vocês são tolos? Até para Deus que vocês não conhecem, vocês estão fazendo altares e vocês estão adorando. Mas não, ele viu lá o quê? Uma ponte, uma ligação. Veja só, quero ler o texto da nossa lição. Paulo continuou andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm. Ao descrever o estudo que havia feito da religião ateniense, ele comunicou uma atitude respeitosa para com o povo. Ele não se apressou em se autoproclamar um especialista com todas as respostas de que todas as pessoas precisavam mudar. Sabe, irmãos, Paulo não se apresentou como dono da verdade. Ele tinha a verdade, mas ele não se orgulhou, não se envaideceu e falou assim: olha, eu vou apresentar para vocês a verdade, porque vocês não têm, vocês estão vivendo na mentira. Ele era, de fato, um especialista e tinha as respostas que os atenienses precisavam.
Porém, não se apresentou dessa maneira. Ao contrário, teria sido rejeitado. Sabe o que acontece, irmãos, quando você vai apresentar o evangelho de uma maneira arrogante, de uma maneira prepotente, porque eu tenho a verdade, porque nós temos a verdade, e você está na mentira, você está no engano, nós somos rejeitados. Muitas vezes, a maioria das vezes, nós somos rejeitados. Ele foi considerado alguém que se importava com as pessoas e desejava o bem delas. É assim que devemos pregar o evangelho, irmãos. É assim que devemos praticar a missão, respeitando as pessoas, respeitando as crenças das pessoas, com cuidado, para até chegarmos ao ponto de apresentar a verdade completa, para que elas possam decidir se vão ou não aceitá-la. Veja só, a preocupação de Paulo em não desagradar qualquer Deus dos atenienses, mas em apresentar o Deus desconhecido. Em vez disso, apreciou, admirou um povo que se importava o suficiente com as coisas espirituais, a ponto de se esforçar para adorar algo que eles nem conheciam, caso tivessem deixado de lado algum Deus. A preocupação espiritual, religiosa dos atenienses era tamanha que eles pensavam assim: bom, se nós esquecemos de algum Deus, está aqui um altar para ele, está aqui um templo para ele, para que nós possamos adorá-lo e reverenciar. Eles estavam equivocados. Mas o importante era o fato de serem devotos às suas crenças. Sabe, irmãos, às vezes nós julgamos porque o fulano é de uma igreja, mas ele é tão crente naquela igreja, e aquela igreja não tem a verdade. E nós olhamos pela Bíblia e vemos que não tem a verdade bíblica realmente. E nós agora, irmãos, por conta daquela devoção, a gente às vezes minimiza aquele ser humano. Veja como ele é tolo. Não é assim, irmãos. Nós devemos louvar a crença de cada um, louvar a devoção de cada um. O anúncio da verdade poderia ser abordado após despertar a confiança e interesse dos ouvidos. Nós não vimos lá no texto de ontem que os gregos só queriam saber das novidades, eram ávidos da novidade. Paulo tinha que aproveitar isso. Vou apresentar uma novidade para vocês. Olha aquele altar lá, o Deus desconhecido. Eu sei, eu vi que vocês têm um altar ao Deus desconhecido. E eu vou apresentar uma novidade que tem a ver com esse Deus desconhecido. Era essa maneira de Paulo pregar o evangelho. Era a maneira inteligente de pregar o evangelho. É a maneira humilde de apresentar o evangelho. Não a arrogância daqueles que pensam ter a verdade e que essa verdade é superior a qualquer outra devoção que as pessoas tenham. Nós devemos cuidar dessa maneira, irmãos. Nós agradecemos a Deus por ter um conjunto de doutrinas consistente, um conjunto de doutrinas bíblicas que não apresenta contradições. Queremos apresentar isso ao povo, mas como vamos apresentar? Vamos apresentar com cuidado, com carinho, com respeito? Ou vamos apresentar com arrogância e não conseguirmos nada? O apóstolo Paulo estava apresentando aos gregos uma verdade totalmente diferente do que eles tinham aprendido até então. Uma verdade nova, uma novidade. Eles não gostavam de novidades? Pois lá, vai uma novidade agora. Vou apresentar para vocês o Deus desconhecido. Amanhã vamos ver como Paulo fez.